Boa noite, vocês estão bem? É bom ter você novamente aqui no canal para participar deste estudo bíblico. Nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos e esse é o terceiro vídeo deles. Se você já viu o estudo A Bíblia 1 e o estudo A Bíblia 2, parabéns, continue comigo. Se você não viu ainda e desejar iniciar pelo começo, fique à vontade para poder voltar lá, tudo bem? Meu nome é Hércules Batalha, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e terei neste momento o privilégio de fazer um estudo bíblico com você. O tema de hoje é a pessoa de Deus. O que diz a Bíblia a respeito de Deus? Como que nós faremos esse estudo? É importante que você esteja com uma Bíblia junto para conferir na sua Bíblia se aquilo que eu estou lendo na minha está certo. Tudo bem? Eu vou usar uma Bíblia versão Almeida, revista e atualizada. Você fique à vontade para usar a versão que você desejar. Nós já fizemos 2 outros estudos sobre a Bíblia. Nos outros eu tentei mostrar os textos para você. Neste eu não vou tomar esse cuidado, eu vou deixar você responsável por sozinho ou sozinha, pegar uma Bíblia aí para você poder manuseá-la, tudo bem? Assim como você está, feche os seus olhos, curve a sua fronte, nós vamos pedir a direção de Deus. Maravilhoso Deus, nós lhe somos agradecidos porque temos vida, temos saúde, temos o seu amor, o seu cuidado para conosco, e neste momento em especial eu te agradeço por essas pessoas especiais e queridas que estão participando desse estudo bíblico. Que essa mensagem possa fazer a diferença na vida delas e que este conhecimento teológico, este conhecimento bíblico possa fazer toda a diferença no preparo, na condução da vida cristã. Perdoa as nossas faltas, de uma forma muito especial, se este meu amigo, esta minha amiga, esta família que está participando desse estudo estiver passando por alguma necessidade, estiver vivenciando alguma luta, neste momento eu te peço, em nome de Jesus, para que o Senhor possa prover os meios necessários para que essa situação possa ser resolvida. Dá-nos agora entendimento da tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta: o que a Bíblia fala da origem de Deus? Salmo 90, o versículo 2. Então, na sua casa aí você ache, sua Bíblia já foi encontrada, né? Ache o texto do Salmo 90, o versículo 2. Como eu também estou achando, ao mesmo tempo que você, eu acredito que vai dar tempo para que você providencie achar o texto no mesmo tempo que eu, tá bom? A Bíblia diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É interessante notarmos que Deus existe desde sempre. Nós não precisamos ter a preocupação de quem criou Deus. Deus não foi criado, Deus é eterno, ele sempre existiu. E antes que o nosso planeta fosse criado e antes que o mundo fosse criado, ele já era Deus de eternidade e eternidade. Eu sei que é preciso ter fé na existência de um Deus que você não pode ver. Eu sei disso, entendo isso perfeitamente. Mas eu também sei e entendo que é necessário ter fé em algumas teorias que não se podem provar. Por exemplo, há um grupo de pessoas que não acreditam que Deus criou o mundo. Elas acreditam que nós somos obra do acaso, uma grande explosão, o Big Bang, originou o nosso planeta e, através de primeiras formas muito simplórias de vida, que foram se desenvolvendo ao longo de bilhões e bilhões e bilhões de anos, hoje nós estamos aqui. Para acreditar nisso, precisa ter muita fé. Eu confesso para você que eu não consigo acreditar nessa teoria. A minha fé, eu decidi colocá-la na existência de um Deus criador. Então, eu creio que Deus existe desde sempre,
E um dia, em algum momento da existência, ele decidiu criar o nosso planeta, ele decidiu criar a nossa raça, a nossa espécie, ele decidiu criar todos os seres que aqui estão, e eu enxergo neste mundo as digitais de um Deus criador. A primeira digital que eu enxergo é a natureza. A natureza é muito bela, ela é muito complexa. A natureza precisa de um equilíbrio para que ela funcione de uma forma perfeita, de uma forma cíclica. E eu só posso entender que um criador, uma mente pensante, elaborou o mundo do jeito que ele é. Uma outra situação em que eu enxergo a existência de Deus, voltando lá na natureza, uma flor, por exemplo. Quando eu vejo as flores, a diferença das suas cores, seus perfumes, suas tonalidades, eu estou enxergando as digitais de um Deus criador. Outro sentido, outro momento em que eu também enxergo a existência de um Deus criador é quando eu olho para mim mesmo. O meu corpo é incrível, o seu corpo é incrível. Não é obra do acaso. O acaso não poderia ter criado a nossa existência com tanta perfeição quanto nós temos. Aí você diz assim, pastor, mas esse corpo envelhece, ele adoece, esse corpo enruga. Sim, mas até o processo de envelhecimento, até o processo de adoecimento, quanto mais você estuda a respeito disso, mais encantado e convencido você fica da existência de um Deus criador. Um dia Deus decidiu criar o nosso mundo. E ele o fez, nós acreditamos, que para vindicar o seu caráter. Eu sei que não está no estudo de hoje, mas eu vou fazer uma rápida viagem com você lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, fala que houve uma batalha no céu entre Deus, entre as forças do bem, a Bíblia usa a expressão Miguel, e Satanás. E Miguel e seus anjos venceram Satanás e os seus anjos, e eles foram expulsos do céu. E eles foram expulsos do céu aqui para a Terra. Então, o nosso planeta é o local onde também habitam as forças do mal de todo o universo. O anjo de luz que foi expulso do céu, que a Bíblia chama de Satanás ou diabo, ele habita no nosso planeta, e os seus anjos, que nós chamamos de demônios, também estão aqui. E nós fomos criados, colocados neste mundo, para vindicar o caráter de Deus. O que isso significa? Nessa batalha que houve no céu, ela aconteceu porque o livro de Isaías, capítulo 28, fala isso, e Ezequiel 28 também. Ela aconteceu porque Lúcifer, Satanás, esse é o nome correto, quis ocupar o lugar de Deus. E neste ato de ocupar o lugar de Deus, no coração dele se achou a maldade, no coração dele se encontrou a imperfeição, e a partir dali ele lança uma dúvida para todo o universo. E a dúvida é que Deus não é amor, muito pelo contrário, que Deus é egoísmo, e que no ato egoísta de Deus, ele criou todos os anjos, todos os outros seres celestiais, e criou tudo com o propósito de adorá-lo, de servi-lo. E agora Deus cria o ser humano, dá ao ser humano um atributo que só ele possuía, o atributo do livre-arbítrio, porque nós podemos fazer aquilo que nós quisermos com a nossa vida. E o plano é que a raça humana caída sirva para mostrar ao universo que Deus é amor, e que, a despeito de nós não termos sido criados com o propósito de somente adorá-lo, porque nós temos o livre-arbítrio para adorá-lo ou não, inclusive Adão e Eva escolheram a desobediência, a despeito disso, nós podemos hoje escolher fazer a vontade de Deus, e assim nós estamos provando ao universo que Deus é amor. A maior prova de demonstração de amor de Deus foi quando o próprio Deus, Deus Filho, se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. E nossa grande esperança é que um dia Cristo volte a essa terra para buscar os seus e coloque um ponto final na história de dor, sofrimento e pecado presentes no mundo. Nesta ocasião em que ele vem para buscar a humanidade, ele também vem para destruir o pecado. E é neste momento que Satanás, Lúcifer, demônio, diabo, a antiga serpente, a Bíblia dá vários nomes a ele, é lançado dentro de um lago de fogo e enxofre, e não é lançado sozinho. Os seus anjos são lançados lá com ele também, e
tem mais duas entidades que eu acompanho neste lago, que é a besta e o falso profeta. Isso fica um pouco mais para frente, a gente vai chegar lá para fazer esse estudo também. A pergunta número 2 é: quais atributos Deus possui? Em Daniel capítulo 2, os versículos 20 e 21, dizem assim: Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. A palavra de Deus declara que Deus possui muitos atributos. Desses inúmeros atributos, eu vou mencionar 3 aqui. O Deus ao qual nós servimos é onipotente, ou seja, ele pode fazer todas as coisas. Ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Tem um texto em Isaías 46, o versículo 10, um texto bastante interessante, que nos faz compreender como que é esse lance da onisciência de Deus. Isaías 46, verso 10. Na minha Bíblia, eu leio assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o nosso Deus, ele conhece o fim desde o princípio. E aí fica uma pergunta: ele tinha ciência de que Satanás pecaria? Sim, ele sempre soube. Ele tinha ciência da escolha de Adão e Eva? Sim, ele sempre soube. Mas ele participou dessas escolhas? Não. Deus é todo-poderoso, mas quando ele decidiu dar à humanidade o livre-arbítrio, ele concedeu à humanidade o direito de fazer o que desejasse fazer com a sua existência. Deus sabe como que será o seu amanhã, mas não foi ele quem decidiu por você. Tem uma forma de ilustrar isso que bastante simples. Você já assistiu um filme 2 vezes? Na primeira vez que você assiste um filme, você não sabe como vai terminar. Mas da segunda vez que você assiste, você já sabe tudo o que vai acontecer. Mas a despeito disso, você não tem o poder de modificar as decisões que serão tomadas, a atuação dos participantes do filme. Não é isso mesmo? Deus sabe exatamente tudo o que vai acontecer nas nossas vidas. Ele conhece todas as nossas escolhas desde sempre, mas ele não se intromete ao ponto de mudar alguma coisa para que as coisas saiam do jeito que ele quer. O nosso Deus, ao nos dar o livre-arbítrio, nos deu esse direito, o direito de fazermos o que quiséssemos com as nossas vidas. E esta é a forma que ele usará para provar, para vindicar o seu caráter, que é um caráter de amor. Isaías 45, o verso 21, fala um pouquinho mais sobre este Deus. Na minha Bíblia, eu leio assim: Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. É interessante notarmos que desde sempre esse Deus que nos deu a liberdade para fazermos como desejássemos também se propôs a nos salvar. Sabe de quem é que Deus nos salva? Talvez você diga assim: Deus nos salva de Satanás. Também, mas não é toda a verdade. Eu entendo que Deus está para nos salvar de nós mesmos. Só há salvação nele. Se nós queremos ser salvos, precisamos estar escondidos no querer e na vontade de Deus.
O que mais declara a Bíblia sobre esse Deus? Êxodo 34, versículos 6 e versículo 9. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, o capítulo 34, os versículos 6 e 7. Eu falei errado, né? 6 e 7. Puxa, estou em Gênesis. Se eu ler o livro de Gênesis, não vai dar certo. Nós precisamos ser hábeis manuseadores da palavra de Deus. Eu vou ler a partir do verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Interessante. É Moisés quem faz esta declaração. Não, não é Moisés, não, é o próprio Senhor. Esse texto bíblico, eu não tinha notado ele ainda. Ele acontece, é interessante mencionar isso, ele acontece no capítulo 34 de Êxodo, e no versículo 4 a Bíblia diz assim: Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas suas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. É Moisés quem proclama. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Não, aqui é Moisés quem declara. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. É interessante demais esse texto, porque nós temos aqui Moisés se relacionando com o Senhor, e Moisés já tinha uma visão muito correta a respeito de Deus. O nosso Deus, ele é tudo isso que Moisés declarou. Olha só, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Guarda a misericórdia até 1000 gerações, perdoa as iniquidades, as transgressões e os pecados. Algumas pessoas têm uma visão de Deus, acreditando que Deus, o Pai, é um, Deus, Jesus, é outro, e as pessoas fazem uma confusão muito grande com isso. Não é necessário. Você precisa se lembrar que há um só Deus. E Deus, Pai, Filho e Espírito são a mesma pessoa. Se você acredita que Jesus é amor, você tem que acreditar que Deus Pai também é amor. Se você acredita que Deus Pai é justiça, você precisa acreditar que Jesus também é justiça. Se você acredita que Deus Pai é justiça, você tem que acreditar que Espírito Santo também é justiça. Percebe isso? Estão ligados, eles estão unidos num só ideal, num só objetivo. E é interessante ver que desde sempre o nosso Deus perdoou os pecados da humanidade e salvou a humanidade. O texto que nós lemos em Isaías agora há pouco diz que não há outro Salvador além dele. O próximo texto, eu já mencionei isso para vocês, mas eu vou fazer a leitura do texto, é o Salmo 33, os versículos 6 e 9. O livro de Salmos está bem no meio da sua Bíblia. Se você abrir a Bíblia bem no meio, vai dar no livro de Salmos, o capítulo 33. É difícil falar 33. Para falar, eu tenho que pensar bem.
para conseguir falar certo. Nós vamos ler os versículos 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. E o verso 9 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Você percebe? A Bíblia declara que Deus é o Criador. Eu falei com vocês um pouquinho disso logo no início do estudo. O próximo texto que nós vamos analisar juntos é Salmo 24, verso 1. Volte algumas páginas da sua Bíblia. A Bíblia diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos o que nele habitam. Deus é o dono de tudo. Aqui está uma outra coisa interessante. O nosso Deus é o dono de todas as coisas que existem no mundo. Além de ser criador, ele é o dono. E aqui vem uma dica para você. Está precisando de alguma coisa? Peça para quem é o dono. Sabe? Vá direto no dono e peça para ele. Próximo texto bíblico, Salmo 19, verso 1. Bonito este salmo. E o verso 1 declara também que Deus é o Criador. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Exatamente como eu disse lá no começo. Quando você olha e reparamos na natureza, reparamos na forma como tudo é cíclico, como tudo é perfeito, nós enxergamos as digitais de um ser pensante por detrás de tudo o que fora criado. O mundo não pode ter surgido ao acaso. Do nada não existiria este mundo se não houvesse um ser pensante, responsável inclusive pelo design inteligente que nós percebemos em todas as coisas ao nosso redor. O Salmo 34, os versículos de 1 a 4, nos fazem outra declaração a respeito de Deus. Diz assim a minha Bíblia: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. E aí vem uma coisa tremenda. Esse Deus que é o Criador, que existe de eternidade em eternidade, que desde sempre é Deus, ele se preocupa com o ser humano. Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e as necessidades do ser humano importam para este Deus. Quando o ser humano se dispõe a louvar, quando o ser humano se dispõe a amar, quando o ser humano se dispõe a adorar esse Deus e aceitá-lo como criador, mantenedor, cuidador de todas as coisas, o ser humano se coloca numa rota de bênçãos. Quando o ser humano busca conhecer a palavra de Deus e viver em conformidade com ela, ele se coloca numa rota de bênçãos. Rota esta que, ao estar nela, o Senhor derrama bênçãos poderosas sobre a vida daqueles que estão nessa rota, porque esses seres humanos tinham a opção de negar a existência de Deus, mas eles preferem amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Você entende? Você tem amado, tem adorado e tem servido a este Deus? O próximo texto é Isaías 41, verso 10. É uma promessa bíblica bastante conhecida, tenho certeza que você já conhece esse texto bíblico. Na minha Bíblia ele está até grifado. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus se preocupa com a humanidade. O próximo texto está em Isaías 43. Uma página para frente, os versículos de 1 a 3 dizem assim: mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você percebe? Este Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se dispõe a se colocar ao meu lado, se dispõe a colocar-se ao seu lado para suprir as nossas necessidades, para nos proteger nos momentos difíceis, para nos dar a vitória sobre as dificuldades desta vida. Este Deus, que é o Criador de todas as coisas do universo e de tudo que nele contém, este Deus também se preocupa comigo e com você. Nós somos a causa do amor de Deus. Nós somos o motivo de Deus, dia após dia, estar tratando as questões do nosso planeta, até que finalmente ele possa colocar um ponto final no mal, no pecado, nas trevas que o pecado traz sobre as nossas vidas. Percebe? Terminando já o nosso estudo de hoje, o texto está em Hebreus, é um texto do Novo Testamento, lá no finalzinho da sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Na minha Bíblia eu leio assim, olha. Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele, no caso Deus, tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E agora eu posso terminar esse estudo contando para você uma ilustração. Dizem que quando os primeiros homens que pisaram na Lua estavam retornando, olhando para o vasto universo, para a imensidão que tinha ali fora da nave na qual eles estavam se dirigindo ao nosso planeta, eles olharam ao longe e não viram Deus. E quando eles chegaram aqui na Terra, eles disseram, eles fizeram, olha, o universo é lindo, é incrível ver as estrelas mais de perto, foi incrível ver o nosso planeta lá de cima, mas nós não vimos a Deus. E um famoso evangelista deu uma resposta à altura a esses astronautas. Ele disse assim, incrível como vocês não o viram, porque ainda hoje eu falei com ele. Então, o nosso Deus não pode ser visto. Nosso Deus não é tangível, nós não podemos alcançá-lo, nós não podemos tocá-lo. Mas o nosso Deus pode ser alcançado pela fé. E se importa, se preocupa com cada um de nós. De maneira que ele declara, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu não sei qual é a imagem que você tinha de Deus, mas eu quero terminar dizendo a você que o Deus que a Bíblia nos apresenta é amor. No livro, na carta de João, a Bíblia diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quero fazer um apelo a você neste momento. Se entregue a este Deus. Convide ele para ser o Deus da sua vida. Se disponha a amá-lo, se disponha a adorá-lo, se disponha a servi-lo, se disponha a conhecê-lo cada vez mais. E eu garanto para você, quanto mais você o conhecer, quanto mais intimidade você tiver com ele, ainda que ninguém o veja, você o enxergará na sua existência, você o enxergará nos momentos difíceis. Permita que ele seja o Senhor da sua vida. Tem uma música muito linda, eu não sou bom para nomes, mas acredito que o nome desses cantores seja Dilson e Débora. O nome da música é Cuidei de Você. Quando terminar o vídeo, se você puder, coloca lá para você ouvi-la. E essa música é Deus dizendo, né? Olha, eu cuidei de você quando você mais precisou, quando você estava no hospital, eu cuidei de você quando você passou por aquela dificuldade. E eu declaro neste momento, sem medo de errar, o nosso Deus, ele tem cuidado de você. Ele nunca te abandonou e ele nunca vai te abandonar. Deixe ele ser o Senhor do seu viver. Se você me permite, podemos orar juntos? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, aprendemos nessa ocasião um pouquinho mais a respeito do Senhor, a respeito
daquilo que o Senhor se dispôs a revelar a nós, meros mortais, a respeito da sua infinita e eterna existência. Nessa hora, Senhor, nós queremos declarar que nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Salvador de nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, se importa conosco. Se viermos a passar pelas águas, o Senhor passará ao nosso lado. Se viermos a passar pelo fogo, o Senhor passará do nosso lado. Porque, Senhor, nós não estamos sozinhos. Neste mundo de pecado, de dor e sofrimento, para todos os lados onde olhamos, nós enxergamos a dor e o sofrimento. Mas nós não temos dúvidas, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor tem se feito presente no nosso viver. Abençoe este amigo, esta amiga que está orando comigo neste momento, e dê a ele, dê a ela a convicção de que é o Senhor que cuida deles. Essas bênçãos eu te peço, agradecido no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo privilégio que você me concede. Eu te espero para o próximo estudo bíblico, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus.